Olá, boa noite. Estamos aqui esperando o nascer de uma nova lua, daqui a pouco ela vai nascer ali do lado. Já está minguante a lua, né? Mas a gente quer seguir aqui com as nossas caminhadas e, enquanto caminha, também conversar sobre palavra. E hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. E eu tenho visto aí, na verdade tenho lido, né, nas mídias sociais, muitas pessoas publicando uma passagem bíblica lá de 2 Crônicas, e deu vontade de falar um pouquinho sobre isso. Porque a gente percebe que, assim, muitas pessoas escrevem meio como se estivesse apontando um dedo ou escrevendo aquilo para outras pessoas, mas a compreensão é de que essa é uma palavra para a nossa vida. Que se a gente aprende, internaliza, deseja viver e vive, a gente passa a ser um ser humano melhor, um cidadão melhor, e a gente contribui mais para uma nação mais igualitária, mais sólida, mais justa. E o texto está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7. Vale a pena ler o capítulo todo, mas pelo tempo aqui, a gente vai ler o que está no versículo 14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, restaurarei a sua terra. E as pessoas usam muito isso para uma ambiência, para uma análise de ambiência política, mas eu acho que tem muito a ver com a nossa vida para o dia, para a vida, para todo o tempo. Na verdade, esse é um texto, se você pega, por exemplo, os dois livros de Reis, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Samuel, e também 1ª e 2ª Crônicas, a impressão que a gente tem é que é uma peça literária só. São textos contando uma mesma história de ângulos diferentes. E nesse caso, assim, não se sabe exatamente quem escreveu o livro de Crônicas, mas se imagina que seja um sacerdote. Alguns até dizem que foi Esdras, né? Mas como a gente não sabe, vamos chamar aqui de cronista, apenas de cronista, né? E assim, na verdade é alguém querendo contar uma história familiar. É alguém querendo, por exemplo, gerar ânimo no coração daquele povo que estava voltando do exílio na Babilônia para sua terra, né? Jerusalém destruída, no período assim, no início de reconstrução. E parece que o cronista queria trazer ânimo, né, às pessoas que estavam começando a voltar para a sua terra. Lembrando os tempos de conquistas e de vitórias do rei Davi. E esse texto relata, por exemplo, um sonho, né, de Salomão, como Deus falando com ele e dizendo essas palavras: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Na verdade, tem lições aqui, porque tem 4 comportamentos nossos para todas as fases da nossa vida, e tem 3 promessas de Deus aqui, e eu vou tentar acrescentar uma 4ª que não está no texto, mas que está no coração. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E a gente acha que humilhar-se tem a ver com apequinar-se, com diminuir-se, com rastejar-se, com rastejar, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, a palavra humanidade advém da mesma palavra humanidade, humus, né? Humus. Então, na verdade, ser humilde é simplesmente ser gente, ser humano. É simplesmente ser alguém que respeita as pessoas, que respeita as diferenças, que vive a beleza da vida e que compreende no outro o seu próximo, o seu semelhante. Portanto, humilhar-se tem a ver com ser gente, com ser igual. Se a gente for lá, por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo lá ele cita no capítulo 1 logo toda a supremacia de Deus, né? Que ele é o Deus invisível, por ele foram feitas todas as coisas, dele, por ele, para ele, nada existe sem ele, antes de tudo existir, ele já era, ele é o Deus
infinito, é o Deus supremo e todo-poderoso. Porém, se a gente vem uma carta antes, na carta de Paulo aos Filipenses, o mesmo Paulo diz que ele mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao fato e à condição de ser Deus. E ao contrário, se fez um de nós, se fez gente e humilhou-se, né? Se fez um servo, decidiu por vontade própria fazer-se gente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nessa atitude de se fazer servo, ele humilhou-se a uma morte, e uma morte de cruz. E é um exemplo deste Deus supremo que se faz gente e nos dá uma lição do ser humilde, do ser gente, de alguém que olha para o outro como semelhante, como seu igual. E na sequência ele fala orar. E orar nada mais é do que um ato de desenvolvermos toda a nossa intimidade com Deus. Desenvolvermos e ampliarmos e trabalharmos a nossa amizade com Deus. É um instrumento de intimidade e de relacionamento com Deus. E é muito mais uma forma de ouvir a Deus do que falar coisas para Deus. É mais ou menos assim a gente entrar numa conversa que Deus já está tendo com a gente. Para a gente compreender a sua vontade, para a gente compreender o que Ele quer para a nossa vida, para ganharmos, recebermos discernimento e seguirmos a nossa vida dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, em obediência aos seus ensinos maravilhosos, que na verdade a vontade de Deus é o centro, é o melhor lugar para nós estarmos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, esse buscar a minha face é buscar a presença de Deus, é viver a sua dependência e é conhecê-lo também. Conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo, porque quanto mais a gente conhece esse Deus maravilhoso, mais a gente aprende dele, mais a gente quer viver as suas verdades na nossa vida. E na verdade, se você for a fundo na definição de fé, fé tem muito mais a ver com conhecimento do que com a mera confiança. A confiança, na verdade, a confiança testemunha a nossa fé, mas o conhecimento de Deus fundamenta a nossa fé, porque é muito difícil a gente confiar em quem a gente não conhece. Então, assim, buscar a face é buscar a presença, e é conhecê-lo e prosseguir a conhecê-lo, para que nós possamos, no conhecimento, irmos sendo transformados de glória em glória à semelhança dele, irmos sendo transformados em filhos, que no jeito de ser e de viver, revelam o Pai Celestial para a única e exclusiva glória dele. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e arrepender-se dos seus maus caminhos, esse arrepender-se tem a ver com metanoia, com meia volta, com transformação de mentalidade. Não é mudança de comportamento, é transformação de entendimento, de consciência, é meia volta, é perceber que o jeito bom e agradável de seguir vivendo é seguir vivendo de acordo com os ensinos do nosso lindo e doce Jesus de Nazaré. Não tem a ver com o latim paenitentia, pagamento, penitência, não. Tem a ver com o grego metanoia, transformação, meia volta. Não está legal? Dá meia volta e vem para o caminho, volta para o caminho, né? E a partir desse comportamento, nós podemos ser um cidadão melhor, um ser humano melhor, um pai melhor, um filho melhor, um vizinho melhor, um filho de Deus melhor, né? E aí vem 3 promessas, né? Ele promete ouvir dos céus eu ouvirei, e Deus nos ouve. E Ele nos ouve não para fazer tudo aquilo que a gente quer, no tempo que a gente quer. Ele nos ouve, Ele sempre nos ouve. Mas Ele nos ouve para realizar em nós o seu propósito, conforme a sua vontade, no seu kairos, no seu tempo, que é o tempo certo para todas as coisas, é o melhor tempo, é o tempo correto para que as coisas aconteçam. Nada acontece fora do tempo de Deus e nada acontece fora da vontade de Deus. Então Ele promete ouvir e ouve de verdade, mas para realizar em nós aquilo que é necessário. Quando não vem no nosso tempo, é para a gente ainda ser aprimorado, ser forjado no nosso caráter e seguirmos a nossa vida
em sintonia com seus preciosos ensinos. Ele promete perdoar e Ele sempre nos perdoa. Na verdade, Deus, muito mais do que nos perdoar, Ele nos justifica. Quando a gente crê no sacrifício perfeito de Jesus naquela cruz, nós somos justificados, nós somos tornados justos diante de Deus, que é muito mais do que perdão. E se Ele nos ensina de uma forma tão preciosa, quem somos nós para não aprendermos e também não exercermos essa lição tão preciosa de perdoarmos uns aos outros? Ele nos perdoa para que nós possamos aprender a perdoar. E Ele diz que sara a nossa terra, cura a nossa terra, restaura a nossa existência, a nossa ambiência. Ele restaura a nossa própria vida. Ele nos coloca nos caminhos direitos. Ele nos coloca em sintonia com a sua boa vontade, né? Com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável, para que nós possamos viver numa ambiência restaurada, curada. Então, querido, eu acrescento uma última quarta. Ele promete estar conosco em todo tempo e lugar, em todos os tempos, até o final dos tempos, sempre. E essa promessa é suficiente para as nossas vidas. Sabermos que nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa, dessa companhia indescritível, dessa presença extraordinária que agrega todo o valor à nossa vida. O mundo pode estar pegando fogo, mas a certeza em saber que Deus está conosco, que é conosco, é suficiente para que a gente possa despertar paz, esperança e a plena e perfeita, completa alegria a despeito de circunstâncias difíceis da vida, como é que nós vivemos nesse momento presente, tanto no âmbito da saúde como no âmbito da política. Então, meus queridos, quatro atitudes nossas e 4 promessas de Deus. Ser gente, orar, conhecer, buscar a Deus e a sua presença e arrepender-se para voltar para o caminho e produzir em nós mesmos transformação de entendimento e de consciência, para Ele nos ouvir, para Ele nos perdoar, para Ele nos restaurar e para nós exercermos esse privilégio de ter a companhia e a presença dEle. Então, quando você lê esse texto, ou quando você escrever esse texto, muito mais do que escrever para outras pessoas, escreva refletindo e mergulhando neste entendimento para você mesmo. Eu fiz isso hoje para mim mesmo. E estou aqui com a minha galeguinha, esperando aqui a lua surgir aqui à nossa esquerda, e daqui a pouco a gente dá a nossa caminhadinha aqui no condomínio ao redor da casa, falando sobre essa palavra, conversando no caminho, né? E nós conversamos aqui, sugestão da galeguinha, a gente dá assim o nome desse papo de palavra no caminho. E eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. Um grande abraço, Deus te abençoe, e que você possa internalizar essa palavra e principalmente viver, porque a graça se manifestou salvadora, nos ensinando a viver. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe.